Oi, pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje eu vou começar aqui uma pequena série com alguns métodos que ajudam a gente a entender os valores que nós temos nas colunas, a conhecer melhor o nosso data frame, tá bom? Então, hoje a gente vai ver alguns métodos que ajudam a gente a saber o tipo de dados, uso de memória e quantidade de nulos, né, em cada coluna, em cada linha, enfim. Para isso a gente vai utilizar aquele arquivo do PyLace que a gente utilizou nos vídeos do ReadCSV, tá? Então, já carreguei aqui. Tem esse monte de parâmetros, gente, que a gente viu. Se você está chegando agora no canal, não viu esses vídeos do ReadCSV, eu super aconselho. Expliquei direitinho como configurar algumas coisas importantes para você já carregar seu arquivo arrumadinho, o máximo possível, né? Então, vamos lá. Normalmente a gente usa esse esse método aqui chamado .info, tá? Ele já dá algumas informações importantes para a gente. Tá? Ele diz quantas entradas tem o data frame, né? Ou seja, quantas linhas, né? A gente sabe, começa a contar do zero, então aqui ele está dizendo que tem 17 entradas, que vão de 0 a 16 o índice, né? Já está falando o range do índice, intervalo, né? Diz a quantidade de colunas, e para cada coluna ele diz a quantidade de valores não nulos e o tipo de dados, né? Então aqui a gente tem dizendo essas informações todas por coluna. E aí embaixo ele ainda diz, ele tem um resumo, né, dos tipos de dados encontrados nesse data frame, né, e tem o quantitativo, quantidade de colunas, né, cada um, e ele faz uma estimativa da memória utilizada. Se você quiser saber realmente a quantidade de memória calculada, que é utilizada pelo data frame, aí você pode usar esse parâmetro, memory usage, igual a DIP. E também, quando você tem muitas linhas, é normal que ele não diga quando eu faço essa contagem de não nulo. Se você quiser muito isso, você coloca esse parâmetro show count igual a true e ele vai forçar essa contagem. Aqui não, porque nosso data frame é pequeno, ele já conta, tá? Mas só para você não se assustar, de repente você tem um data frame grande e aí você vai usar o ponto .info e não vai ter essa contagem, tá? De valores não nulos. Então aqui só coloquei por isso e você já está vendo que tem uma diferença aqui, né, no uso de memória quando você usa o DIP mesmo, que ele faz o cálculo. Não sei se vale a pena, né, usar isso aqui, eu uso muito pouco. Esse aqui não uso realmente, porque eu prefiro saber a quantidade de valores nulos direto. E aí a gente vai ver como faz isso de uma maneira bem mais rápida e mais tranquila, tá? Aqui só para mostrar que tem um outro método que é só chamado Memory Usage, tá? Esse aqui. E que você já vai direto e vai ver só o uso de memória de cada coluna separadinho. Se você quiser saber, se você quiser saber aqui é mais estimado, tipo, né? Se você colocar o tipo que a gente viu aqui no info, né? Quando a gente não usa o parâmetro para dizer que a gente quer que seja mais calculado e tal. E aí aqui a gente usa o parâmetro DIP igual a true. E você vai ver que ele vai fazer um cálculo. E aí algumas colunas realmente aumentou bastante o uso de memória aqui, né? Com o cálculo. Se você quiser saber de todas as colunas, a soma, né? Da memória do data frame, para você saber do data frame inteiro. Você usa o ponto .sum no final, você vai ver que deu muito parecido com esse aqui, estimado, né? Deu igual. É a mesma coisa aqui. Se a gente colocar o ponto .sum, a gente vai ver que deu bem parecidinho aqui, deu o mesmo valor assim, né? Quando a gente colocou o DIP aqui no ponto .if, tá? Como esperado, né, gente? Vamos lá. A gente tem um outro método, que é o dtypes, que a gente vai ver só os tipos de dados de cada coluna. Então, também é uma coisa que o ponto .info mostra, tá? Mas que se a gente quiser só saber isso, eu quero saber os tipos, você usa esse método dtypes, tá? Temos aqui, para terminar, uns métodos que a gente usa assim juntinhos para saber a quantidade de nulos
de cada coluna. Então, a gente tem esse método Isenei. Também funciona Snow. Esses dois, eu não sei se agora no Pandas novo algum deles foi descontinuado, não olhei. Mas quando você faz isso, Isenei, ele volta, ele retorna essa máscara aqui, né, booleana, né, de falsos e verdadeiros. Então, para cada valor que tem no seu data frame, ele vai dizer se é nulo ou não. Aqui não é nulo, aqui então é falso. Aqui também não é nulo, não é falso. Então, aí onde for nulo, aqui, ó, aqui tem um nulo. Né? No índice 7 aqui de nome tem um nulo. Vamos ver aqui no DF. Deixa eu subir. Realmente aqui, ó, na linha do índice 7, na coluna nome temos um nulo. Então aqui ele colocou como true, tá? Então ele vai fazer essa máscara e quando você colocar o sum, ele vai trazer essa conta, né? Da quantidade de trues, né? Que o que for true vai ser o que é nulo, que tem em cada coluna. Então na coluna nome nós temos um nulo, na coluna peso temos um nulo e na coluna idade temos um nulo, tá? Como você tem no SAM, você tem essa possibilidade desse parâmetro do Axis, né? Você pode também ver por coluna. Coluna o quê? Por linha. Você vai ver, então, na linha de índice zero, nós não temos nenhum nulo, por aí vai. Eu não vejo sentido muito de zero, nunca usei, tá? Porque imagina, geralmente eu trabalho com dataframes que tem muitas linhas, né? Então não faz muito sentido, não. Mas deixei aqui para vocês verem. Às vezes, gente, surge uma dúvida. Deixa eu voltar aqui para o Isenei. Né? As pessoas falam assim, por que a gente não usa o count? Né? Vou usar o count aqui. A gente fala assim, eu vou contar a quantidade de nulos que tem em cada coluna. Então, eu vou usar o método count que conta, né? Então, vamos lá, vamos botar esse count aqui. Se eu colocar o count, ele vai colocar... ele vai retornar o valor total de entradas que tem em cada coluna. Por que isso, gente? Porque quando você coloca essa máscara, né? Você vai aplicar o count em cima dessa máscara, tá? E essa máscara aqui tem falsos e verdadeiros. Por baixo dos panos aí, o tipo falso e verdadeiro é um tipo numérico, tá? É 0 e 1. Então, na realidade, tudo que tem falso aqui, você lê como se fossem zeros. Tudo que tem true, você lê como se fosse 1. Tá? Então, 0, se eu pedir para contar, ele vai contar por padrão, né? O método count, o do pandas, ele vai contar o que não for nulo. Você concorda comigo que 0 não é nulo? Não é false, não é nulo? Vamos lá, booleano, só para você, estou transformando em 0 e 1, porque é meio que assim que funciona no pandas, né? Mas não é nulo, então ele vai contar, porque não é nulo, né? Então, a gente tem que usar o sum justamente porque por baixo dos panos aqui, o falso é 0 e true é 1. Então, na hora que eu for contar, eu vou somar um monte de zero aqui, dessa coluna, e tem um true aqui, mais um monte de zero vai dar 1. Por aí vai. Então, por isso que a gente utiliza o ponto sum. Se para você isso aqui ainda ficou assim um pouco sem entender por quê, né? Essa coisa de máscara, tudo bem, está começando. Só aprende que tem que ser isenei.sum, que funciona, que vai contar a quantidade de nulos de sua coluna, que isso é importante nesse momento. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Curtam aí o vídeo se gostaram, recomendem, tá? Se inscrevam no canal. Até lá!